sábado, Moisés Lucarelli, a primeira derrota do São Paulo Futebol Clube, a primeira derrota do tricolor do Morumbi, e a Ponte vence por 2-0. 2 para a Ponte, 0 para o São Paulo do Moisés Lucarelli em campo. Ô Bruno, no final, Bruno, agora o 2 foi justo, porque o São Paulo se abriu, se atrapalhou todo ali, Bruno. O segundo gol já foi consequência do São Paulo correndo atrás do resultado, todo aberto, e a Ponte marcou 2-0. Vitória importante da Ponte Preta, vitória que deixa a Ponte Preta numa situação muito boa para tentar passar para a próxima fase. E a primeira derrota do São Paulo, uma atuação realmente ruim do São Paulo, principalmente na criação. Os melhores momentos do São Paulo foram quando marcou pressão, quando não teve fôlego para isso, quando precisou ficar com a bola, não conseguiu articular. Não foi um bom jogo do São Paulo, não. O São Paulo jogou mal e a Ponte Preta mereceu a vitória, justa a vitória do time de Campinas. 2-0 da Ponte Preta lá em Campinas, cai a invencibilidade do São Paulo e a Ponte fazendo uma grande campanha neste campeonato paulista. O pós-jogo segue comigo, Guilherme Silva, com Giovanni Chacon, Bruno Prado, Pedro Henrique Sperber, até às 9 horas da noite. Bruno Prado, o que deu de errado para esse São Paulo na noite deste sábado com essa derrota por 2-0? O que deu de errado para o São Paulo lá em Campinas? Bruno Prado. O São Paulo jogou mal, foi uma atuação ruim. Os melhores momentos do São Paulo foram quando o São Paulo conseguiu marcar pressão, marcar no campo do adversário, dificultar a saída da Ponte, roubar a bola em alguns momentos, mas sempre que precisou ficar com a bola, com a Ponte posicionada, sem roubar no campo de ataque, o São Paulo não conseguiu criar nada, né? O São Paulo com muita dificuldade. Quando saiu o Wellington Rato, perdeu um armador pelo lado, o Carpini optou pelo Eric, depois entrou o Ferreirinha também no lugar do Galopo. No segundo tempo, 2 pontas de velocidade, 2 pontas que aceleram o tempo inteiro, então faltou um jogador para pausar um pouco mais o jogo na segunda etapa, e a Ponte Preta saiu na frente com um gol fantástico do Gabriel, um belo chute do Gabriel, lateral esquerdo, 1-0, um chute fantástico, e depois o segundo gol foi no contra-ataque com o Renato. 2-0 para a Ponte Preta, vitória justa pelo segundo tempo principalmente, mas foi o São Paulo que foi muito mal, principalmente na criação, né? Sem o Lucas, depois sem o Rato, São Paulo sentiu falta desses jogadores. Foi um time muito acelerado, um time correndo muito com a bola, mas pouco lúcido para criar alguma coisa. Luciano muito mal, Caleri também não fez boa partida, Ferreirinha até agora não se acertou, mas uma atuação ruim do São Paulo, criou muito pouco o time do São Paulo. Giovanni Chacon, que acompanha esse São Paulo, hoje o tricolor perde, cai essa invencibilidade, e com o técnico Thiago Carpini jogando contra a Ponte Preta, vale destacar, fazendo uma grande campanha. A Ponte Preta não perdeu para qualquer time. E já faz uma campanha de recuperação, né? Perdeu na segunda rodada e de lá para cá não perdeu mais. Tem uma derrota apenas, né? E conseguiu realmente fazer essa construção, né? Construir esses resultados. Não tinha ainda um resultado positivo jogando em casa, era isso que estava incomodando até mesmo o técnico João Brigatti, certamente lá na Ponte. E agora consegue então essa primeira vitória jogando diante do seu torcedor. O São Paulo, ele vem então de um título, depois ainda de ressaca o time joga entre os reservas e agora já poderia ter demonstrado algo melhor. Claro, não pode ser a desculpa, tá, Gui? Mas a gente tem que destacar o pior gramado que o São Paulo esteve nessa temporada. Muito ruim, em pontos assim, você não via nem o verde da grama em si, mas isso não é desculpa para o São Paulo não ter apresentado um bom futebol. Acho que faltou, talvez o Bruno pode até falar um pouquinho sobre isso também, faltou um pouquinho de armação. Acho que senti falta, por incrível que pareça, não é um jogador brilhante, longe disso. Um jogador que está voltando de empréstimo, inclusive, mas faltou ter colocado no segundo tempo o Nicão, que era no banco de reservas a única opção de armação de jogada. Não adiantava colocar apenas o Ferreirinho e o Eric, velocidade nas pontas, e não colocar armação, sendo que o Luciano hoje estava um pouquinho abaixo. Galopo foi mal hoje, não fez uma boa partida, também acabou recebendo uma pancada que certamente o desestabilizou na questão de colocar, né, bola para rolar, de jogar bem. Acho que foi abaixo, né, o Galopo também por conta dessa chegada mais forte, mas acho que o time inteiro estava abaixo hoje, né? E assim, a derrota também não precisa fazer escarcéu. Tô aqui
eu coloquei aqui nas minhas redes sociais, né? Eu escrevi assim, pô, zoado hoje. Foi isso. Não foi uma boa partida. Aí já teve comentário aqui. Não só hoje, mas nas últimas partidas já estava horrível. E eu acho um baita exagero. Porque sempre que vem uma derrota, chegam os mensageiros do caos, né? Que eles existem à torta e direita, né? Então, realmente acho que calma, a derrota naturalmente viria. Acabou de quebrar um tabu em Itaquera e vencer um título em cima do que pra mim é o maior rival do São Paulo. Então, calma, natural, a derrota viria em algum momento. Que bom que é nessa fase e não numa fase de mata-mata do próprio Paulistão, né? Então, segue a vida. E agora o São Paulo tem que pensar na quarta-feira, no jogo contra o Santos, jogo contra uma equipe que vem bem no campeonato, um jogo que é diante do torcedor no Morumbi e que o São Paulo vai ter que apresentar um futebol melhor, Gui. E eu tenho aqui alguns números da partida. Posse de bola. O São Paulo teve mais, 67% contra 33% da Ponte. Finalizações, 14 para o São Paulo, 10 para a Ponte. No gol, aí a Ponte ganha 3-2. Para fora, o São Paulo teve 11, a Ponte 3. Escanteios, o São Paulo não teve nenhum, a Ponte teve 4. E aqui tem também grandes chances criadas aqui pela Ponte. Aí eu não entendo, né? Porque o jogo foi 2-0. Aí a Ponte teve uma grande chance criada, o São Paulo uma. Mas se ela fez o gol, em tese, ela teve no mínimo 2. Mas enfim, tá aqui são os números aqui, os números frios, né, da partida. Grandes chances perdidas, o São Paulo teve uma, a Ponte nenhuma. Defesas do goleiro, a Ponte teve 2 defesas, o São Paulo teve uma. Nos passes, o São Paulo acertou 86% dos passes, a Ponte 73%. Então aí, e desarmes, 17 da Ponte, 14 do São Paulo. Não, esses números são muito importantes, mas eu acho que a gente nunca pode... A gente tem que usar eles para entender, muitas vezes, o que foi o jogo, mas nesse caso a gente não pode tomar ele como base. Por quê? Tem muito mais posse de bola. Sim. Né? Quanto que foi a posse de bola, por exemplo? 67% pro São Paulo. É um número expressivo se a gente for olhar dentro de uma partida. Tem um desequilíbrio na posse de bola, mas é uma posse de bola estéril, né? Sem muita utilidade. As finalizações, São Paulo ganha um monte de finalização muito mal feita. E as que iam no gol, a maioria fracas, né? De fácil defesa pro Brigatti. Eu não lembro de uma chance extremamente clara da equipe do São Paulo hoje. Enquanto isso, a Ponte Preta também teve mais dificuldade na hora de ter a posse de bola, mas foi mais efetiva, com 2 gols. Um golaço, que ainda teve um leve desvio, mas que foi um baita chute. E um outro numa jogada aproveitando falha de marcação. O que o São Paulo vinha sendo bom nessa temporada. Aproveitar a falha de marcação, a saída de bola do adversário. Então, resumo da ópera. A gente pode observar os números são importantes, mas eles não são a justificativa total para algo. Hoje é esse caso. São Paulo teve mais posse, mas uma posse de bola estéril. São Paulo foi mal na partida. Pro Bruno comentar também, tem aqui a fala do Eric, que entrou no segundo tempo, na vaga do Wellington Rato. Ele disse o seguinte, ali na saída do campo, abre aspas: infelizmente, tivemos chance e não conseguimos concluir em gol. Agora é lamentar. Temos clássico pela frente em casa. Vamos buscar a vitória, fecha aspas. Se atentando no que ele disse ali, né? Tivemos chance e não conseguimos concluir em gol. É mais ou menos o que o Chacon falou, né, Bruno? Teve ali até finalizações, mais do que a Ponte, mas, porém, não teve aquela, digamos assim, conclusão boa, né? Foi muito mal nessas jogadas. Sim, não teve chance claríssima. Na bola parada levou algum perigo. Aí depois que o Rato saiu, a bola parada também fica prejudicada. Mas o São Paulo criou muito pouco. Teve mais posse, mais finalização nos números aí, nas estatísticas. Mas não teve. O goleiro da Ponte não fez nenhuma grande defesa. Não foi um bom jogo, não. Ofensivamente, foi um jogo bem fraco do São Paulo. Até o primeiro tempo, até um pouco melhor que o segundo. No segundo, caiu de produção. Quando o Wellington Rato é o cara que faz falta ao São Paulo. Claro que não é. Se o Rato não jogar, bem longe disso. É um jogador normal. É um bom jogador, mas faz falta, né? Pelas características, um cara que tem características de armação, bate bem na bola, recompõe bem pelo lado. São Paulo teve dificuldade para repor a saída dele. O time não estava bem, mas teve uma queda, ficou acelerado demais, né? Ficou uma correria no segundo tempo em que o time não conseguiu praticamente incomodar a Ponte Preta.